Olá, bem-vindo ao HNT TV Entrevista, eu sou Camila Ribeiro. Hoje a nossa conversa está muito especial, nós estamos aqui com Alex de Freitas, que é membro da diretoria da Associação Espírita Vantuil de Freitas, aqui de Cuiabá, que promove neste mês de setembro uma conferência muito importante para a associação, e é sobre isso que a gente vai conversar. Seja muito bem-vindo, senhor Alex. Obrigado. Aqui é o nosso podcast, é uma honra para a gente ter o senhor, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o trabalho da Associação Espírita e sobre a Concafras, é isso, né? Concafras, que vai estar acontecendo entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Já aproveita para falar um pouquinho sobre essa grande conferência, qual a expectativa desse evento e o que a gente vai poder ver ali nessa conferência. Então, obrigado aí pela participação, pela estar aqui valorizando, né, esse evento que a gente está divulgando aí com muito carinho, convidando a todos para estar conosco, porque a Concafras, ela é um trabalho assim maravilhoso, né, em que nós reunimos várias pessoas que têm um propósito do bem comum, de auxiliar o ser humano na sua promoção, auxiliando nas suas dores, nas suas dificuldades, no esclarecimento. Então nós vamos, nesse período do carnaval, nós vamos estar todos lá com o mesmo propósito de estudar, trabalhar, né, porque nós aliamos também não só o estudo, né, mas também a prática. Está realizando, então nós vamos ter várias atividades, nós vamos ter curso que vai falar sobre posto de assistência, que é um trabalho que a gente desenvolve nas periferias, de auxílio às famílias, desde distribuição de livros, e depois nós vamos praticar, depois nós vamos ir realizar e mostrar para aquelas pessoas que estão chegando e querem conhecer o trabalho, ver como ele é realizado e ver que para auxiliar o próximo, nós não precisamos de muitas coisas. Então vocês vão às ruas nós também. Vamos às ruas, nós levamos a mensagem de consolo. Então, tudo isso é aliado o estudo à prática. E assim, auxiliando aquelas pessoas que têm boa vontade, que querem fazer algo para o próximo, ele possa ver que é muito simples auxiliar alguém, né? Só basta ter a boa vontade e conhecer, né, grupos que acabam se aliando ali para fazer o bem ao próximo, né? E essa conferência ela já está consolidada, ela é anual? Ela é anual. E ela já está no número 70. Então, assim, são 70 anos de histórias apenas dessa conferência, além do trabalho da associação aqui na capital, né? Exatamente. E nesse dia em específico, nesse período, vai haver o lançamento de um livro também. Compartilha com a gente sobre isso. Olha que interessante, porque todo esse trabalho nosso, ele vem de encontro a auxiliar, promover, né, curar. Então nós vamos ter o lançamento aí do livro da cura, que vai estar trazendo para nós técnicas que vai auxiliar os diversos trabalhos que estão ligados ao programa Concafras a estar levando a cura às pessoas. Muitas vezes nós percebemos que a medicina tradicional ela não consegue, ela vai até um certo ponto. E a medicina espiritual, ela avança nisso aí. Então nós estamos aí, no decorrer da história, a ver vários casos de médiuns, curadores, atuando de maneira assim que a gente olha e fala assim, por que isso? Como que isso acontece? A medicina olha e fala assim, olha, isso é impossível de acontecer. Mas a cura existiu, né? As pessoas saíram dali melhores, não tiveram sequelas. Então esse livro, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer todo esse agrupamento de informações que leva ao Idikurai aí. São relatos. Ele tem técnicas, relatos, ele é uma compilação de várias obras que vai auxiliar a entender, né, o processo de cura, né, como ele se realiza, entender que ele não é um processo material, ele é um processo puramente espiritual. Ele é puramente espiritual. E que nós precisamos entender como esse processo se realiza,
porque nós podemos auxiliar mais pessoas, entendeu? Esse é que é o grande sentido de ter um livro de cura, porque nós podemos levar isso para outras regiões, né? Hoje o programa Concafra ele não atua só no Brasil, ele atua a nível internacional, vários países. Nós tivemos a Concafra em Angola, nós tivemos ela em Portugal. Então, a Concafras ela está levando não só para o Brasil, mas para o exterior essa proposta de auxiliar o ser humano. Como o senhor já entrou nessa questão da cura, que é a temática desse ano da Concafras, deixa eu até explicar aqui, Concafras significa Confraternização das Campanhas de Fraternidade, Alta de Souza, Promoção Social Espírita, é isso? Exatamente. É um nome bem grande, mas que basicamente é essa união, né, de valores da crença espírita. Vocês acreditam na questão da caridade, na questão do amor ao próximo, e tem também essa vertente das salas de cura, que existe na Associação Vampiro de Freitas, aqui no 1º de março, que é onde vocês ficam. Sim. Nessas salas de cura, eu achei magnífico o site de vocês, porque tem bastante informação ali para quem for ter mais curiosidade, né, e quiser conhecer um pouco mais, tá explicando bem certinho. Mas como que funciona na prática essa sala de cura? É onde acontecem as famosas cirurgias espirituais que ficaram muito conhecidas pelo trabalho de Chico Xavier e outros médios, né, discípulos de Chico Xavier e outros médios famosos, como o próprio Vantuil de Freitas, que são nomes marcantes do espiritismo aqui no Brasil. Sim. Existe muito misticismo em torno disso para pessoas que não seguem o espiritismo. Explica pra gente, por favor, Sr. Alex, como que funcionam as salas de cura, as cirurgias espirituais e como as pessoas que desejam ter acesso a esse tratamento podem fazer, se é só procurar vocês ou se antes tem que passar por um acompanhamento, como que funciona? Então, é bem simples, né? A pessoa, ela vai na segunda-feira, né, a partir das 7h30, aí ela, nesse primeiro dia, ela faz uma triagem, ela fala, né, daquela dificuldade que ela está passando, e aí o que acontece? Ela é encaminhada para assistir palestras, né, porque uma das coisas que a gente percebeu, né, nas grandes, na questão do sofrimento humano, as dores humanas, uma grande questão é a questão mental, né, que muitas vezes a própria mente encarcera a pessoa ali. Então ela assiste palestras na terça-feira e na quarta-feira, e aí, com o objetivo de quê? O objetivo dessas palestras é ajudar a pessoa a sair dessa prisão mental que ela criou, facilitando o processo de cura. Depois disso, então, ela toma o passe e depois ela volta, então, se ela vem na terça, ela volta na quarta-feira. Então ela faz isso durante 4 semanas e quando ela relata que ela quer passar pela cirurgia espiritual, na terceira semana ela vai para um salão específico em que ela tem também uma palestra e ela entra para a sala que tem as marcas, né? E ela deita lá nas marcas. E aí é igual aquelas de hospital, entendeu? É igual de hospital. Ela deita ali e ela fica ali. Nós temos um momento, então, que elas tomam um passe e depois elas ficam ali que o tratamento é todo espiritual. O passe é como se fosse uma oração? Exatamente. Uma oração ali. E aí as pessoas saem e deixam eles ali, deitados nas marcas ali. E esse é o processo aí que nós passamos de cura. Terminou esse processo, então elas levantam, né, e aí vão para os seus lares. Então não é algo assim que tenha muita coisa que você fala assim, gente, mas isso é muito simples. Porque o trabalho é espiritual. A intervenção é espiritual. Não tem corte, não tem nada disso. É um nome, cirurgia espiritual é um nome só alegórico, não é alguma coisa que... Exato. De repente fala cirurgia, a pessoa fala, vai cortar, eu não quero participar porque eu não gosto de... Faz que a pessoa viva, né? O pessoal costuma dizer. Porque teve médiums, igual o Zé Rigó, que ele realmente fazia umas coisas fantásticas, que na verdade, era para chamar a atenção
que havia ali um efeito espiritual, porque ele pegava um canivete, entendeu? E cortava na frente, todo mundo, o povo filmava, pegava uma coisa, mexia no olho da pessoa. Mas ali. isso tem muito... Isso era muito forte, isso entendeu? tem muito pela... É incorporado o que vocês falam? Não, nesse caso, nosso caso não tem incorporação. Entendeu? Nesses casos antigos que a gente acompanha, tinha o médium incorporal, fazia todo esse processo. É porque daí eu lembro quando eu era criança tinha muito isso. Exatamente. Que a gente via na televisão e eles falavam que a pessoa estava incorporado com um médico, né? Alguma coisa Exatamente. assim. E aquelas técnicas passavam para a pessoa que estava ali fazendo atendimento, né? Então, o que a gente percebeu? Que isso aí era apenas para chamar a atenção das pessoas que o plano espiritual, a intervenção espiritual existe e está ali. E ela não precisa de ter o intermediário, que é o nosso caso. Então, nós nos retiramos e a cirurgia é feita direto pelos espíritos que ali coordenam, os médicos espirituais que coordenam o trabalho. Entendi. Não há intervenção de médium, entendeu? Entendi. E nós temos relatos fantásticos, sabe, assim... Compartilha um com a gente, porque isso é tão importante para a gente alimentar a fé, a esperança, né? Que a gente vê tantas coisas ruins, e é tão bom quando a gente tem a oportunidade de falar de algo bom, né? Então, nós temos vários relatos, né? E o que a gente percebe, o mais importante que a gente percebe, assim, que das pessoas que acabam recebendo a cura, é a mudança mental. Esse é o maior... A maior modificação, o maior ganho que a pessoa tem. É a tal da metanoia, né? Por quê? Porque ela, de repente, ela está passando por uma dificuldade, um problema, uma doença terminal, e ela entra no estado de revolta, um estado de dor ali, e aí ela acaba ferindo as pessoas que ama, ferindo as pessoas que estão ajudando ela, se esforçando mais. E essa mudança mental que ela passa, ela encara o sofrimento de outra maneira, entendeu? Totalmente diferente, ela revê toda uma postura dela, entendeu? Então nós temos aí casos de pessoas que passou por doenças terminais e foram curadas, entendeu? E casos de pessoas que tinham problemas sérios em glândulas, né, que alterava toda a sua questão hormonal, foram curadas. Então nós temos vários casos de pessoas que passam mínimas coisas e coisas muito graves, né, que receberam a cura, receberam o tratamento espiritual, e a gente fica muito feliz, né, de estar sendo a ponte aí que liga, né, essas pessoas a esse tratamento tão importante. É uma missão de vida que vocês têm, né? Acaba sendo um momento que a gente acaba se dedicando aí, né? Então lá são muitos voluntários que acaba... São 600 voluntários, né, que vocês têm. A casa é grande. É gigante o trabalho de vocês. Muito grande, né? Hoje, e graças a cada voluntário é que a casa vai conseguindo ter essa transformação, né? Essa transformação aí nas pessoas, auxiliando, ampliando, né? Vários locais de Mato Grosso têm atividades que são semelhantes a que nós desenvolvemos, levando essa proposta de promover, auxiliar, curar, né, transformar a vida das pessoas para o melhor, tirar ela daquela situação que muitas vezes ela está ali, que não consegue ver uma saída, porque tem momentos que a pessoa entra nesse quadro mental que ela não consegue ver saída. E depois da pandemia, como aumentou o índice de doenças? Aumentou muito, né? Aumentou muito. Então, a gente percebe que abalou, né, na o pandemia emocional. Vocês devem ter ficado... Sim, abalou o emocional das pessoas, né, abalou o emocional, e que muitas vezes, assim, muitas pessoas com estrutura que lidava com muitas situações difíceis, e de repente quando ela viu a situação, ela acabou se abalando, né? Mas o nosso atendimento ele parou por um período que foi obrigatório. Quando terminou a obrigatoriedade, nós voltamos com força total para ajudar, porque a gente viu que tinha necessidade de reanimar as pessoas. As pessoas ficaram muito desanimadas, né? Eles ficaram com medo, e isso afetou muitas pessoas. O mundo não é mais o mesmo depois disso, né, Sr. Alex? E agora a gente tem que mudar, né? Agora é a hora de desenvolver a esperança, né, em nós, a alegria, e saber que nós estamos caminhando para o melhor,
e que tudo está caminhando para o melhor, né? Em contrapartida a essa questão de sofrimento e dor que a gente teve muito forte na pandemia, depois que vocês retornaram os trabalhos, o senhor percebeu que as pessoas estavam mais abertas à espiritualidade? Houve uma procura maior para desenvolver a vida espiritual? Então, isso aí mexeu muito com as pessoas, né? Porque muitos perceberam que não estavam preparados, né? Por mais que eles iam na sua religião e muitas vezes, assim, aquela ida meia para cumprir mesmo uma obrigação, e eles viram que isso fragilizou, né? A fé deles não estavam tão fortes assim. E quando eles perceberam, diante da situação que estava, né? Foi um teste né? E aí nós vamos perceber que algumas pessoas desequilibraram, outras não, outras conseguiram manter firmes. Então isso foi um retorno, até uma reflexão sobre essa questão nossa de ligação com Deus. Porque a todo momento nós podemos, não é? A todo momento nós podemos, quem disse que talvez amanhã nós não podemos estar já no nosso velório? Então, essa é uma coisa que a gente tem sempre que pensar. Todos nós. Todos nós temos que pensar, porque a gente cria aquela mentalidade de falar, não, a pessoa vai morrer quando ele ficar lá com 90, 70, 80, não é bem assim. A gente sai de casa e não sabe se vai não voltar, sabe essa se é a vai voltar. realidade. E isso, nós temos que criar uma questão mental de que isso é natural, é um processo natural, entendeu? Nós que acreditamos na lei de ação e reação, e que tudo acontece, tem um motivo de acontecer, então a gente sabe que algo que nos aconteça é porque nós precisamos passar por aquela situação, entendeu? E uma coisa que eu achei interessante enquanto eu pesquisava um pouco é a questão da crença sobre a eternidade, que vocês acreditam na imortalidade do espírito, é isso? Exatamente. Explica pra gente a questão da reencarnação também. Então, esse é um dos pilares da doutrina espírita, né? Que é o quê? Que é a questão da evolução do espírito. Quando o Cristo disse, vós sois deuses, então ele estava afirmando que nós temos uma grandiosidade dentro de nós que nós não imaginamos. Só que para nós caminharmos em direção dessa grandiosidade, nós temos que desenvolver ela. E nesse processo de desenvolver essa grandiosidade nossa, através da reencarnação, então, nós estamos aí há milênios, indo e voltando, tentando o quê? Procurar esse crescimento espiritual. Só que nessa caminhada, muitas vezes, nós acabamos desviando do sentido maior da nossa evolução, que está inato no nosso ser, e acabamos muitas vezes criando situações que quando nós retornamos, nós temos que reparar, nós temos que corrigir. Então aí nós vamos muitas vezes ver pais com filhos difíceis, nós vamos ter situações aí, doenças congênitas, doenças aqui muitas vezes não dá para você explicar. Numa família tem 3 filhos e um vem com uma deficiência que nenhum dos outros tem. Mas o que será? Porque Deus permitiu que aquela criança ali tivesse esse problema, sendo que os outros não. Então o que a reencarnação vem explicar para nós? Deus, como é justiça divina, ele é justo, bom e justo, ele permite então que esses espíritos escolham provas de acordo com algo que ele já acabou lesionando alguém e ferindo alguém e passando pela essa provação, por essa reparação aí. Então nós percebemos que a reencarnação ela explica muita coisa, né? Ela explica muitas vezes a questão dessas doenças, a questão das desigualdades que muitas vezes nós passamos, né? Algumas pessoas elas desenvolveram capacidades e outras não. Mas não quer dizer que elas também não vão desenvolver, elas também vão desenvolver, porque todos nós, né, temos o seu papel. E isso é que é o grandioso, né? Porque por mais que nós temos as diferenças sociais, a doutrina espírita ela coloca para nós que são papéis, simplesmente papéis. Cada um tem o seu papel e naquele papel que ele está executando ali, ele está exercendo um aprendizado. Então, nesse aprendizado, não existe um maior e não existe o melhor. Era isso que eu ia perguntar, porque daí quando a gente olha a questão social, né? Uhum. A pessoa que é mais abastada de dinheiro é mais rico, o outro que é mais pobre, não só a questão das enfermidades, mas se esse fator
financeiro também tem relação com esse processo de evolução ou não tem? Acaba tendo o sentido de quê? Do desenvolvimento, porque tudo depende do esforço nosso, da nossa dedicação, né? Alguns espíritos, eles acabam se acomodando, né? Outros não, outros acabam se esforçando, e isso a gente percebe através dos dons. Muitas vezes, igual você tem o dom de falar, de entrevistar, é um dom que você vem desenvolvendo há quanto tempo será? Eu não vou conseguir, da hora para noite para o dia, ter a habilidade que você tem, entendeu? Por quê? Porque você já vem fazendo isso durante muitas encarnações. Então, isso é o que nos diferencia. Cada um acaba se dedicando a algo que gera para ele alegria, prazer, satisfação, e isso ele vai aprimorando. E outros acabam escolhendo as áreas para desenvolver. E aí é natural que ele vai desenvolver, então ele começa ainda como uma criança que está aprendendo, ele vai ter dificuldade, ele vai ter, né? Se vamos pegar igual o Mozart, esses grandes compositores, que o professor deles ficava impressionado, mas como A que música pode? eles eram a música, Eles né? eram a música, então você percebe assim, como que pode uma pessoa desenvolver um dom desse com tanta idade, tenra idade? De onde que ele trouxe isso? Ele trouxe de outras encarnações. Mas essa questão voltando a essa questão do dinheiro, eu acho que isso é tão relativo, o senhor vai entender minha colocação, Aham. porque Jesus, ele veio de uma forma tão humilde, e ele ensinou a todos, e continua ensinando, e ele era extremamente pobre, né, Sim. nascido ali de uma forma tão simples, e a gente tem outras pessoas que são tão ricos, né, e quando a gente vai olhar dentro da Bíblia, eles foram tão maldosos, tiranos, né? Então é tão relativo isso, e ao longo da vida, as pessoas que... Eu conheço algumas pessoas que são ricas, que são pessoas extremamente, assim, sábias e humildes. Sim, Mas as tem pessoas muitos. que mais me impactaram foram as pessoas que passam muitas dificuldades e elas mantêm o sorriso no rosto e a educação e nos inspiram e nos encorajam. São Sim. essas pessoas que acho que marcam a gente, assim, de uma forma muito profunda, porque elas têm tão pouco, mas aquilo não as abalam, Sim, né? É sim. uma coisa muito Com forte. certeza. Nós temos vários casos assim, né? Nós temos vários casos em que a gente percebe pessoas assim que muitas vezes e isso faz parte até do processo nosso de tratamento, né? Por quê? Porque quando a pessoa muitas vezes está lá reclamando da vida, está insatisfeito com um monte de coisa, e aí com o nosso trabalho ele acaba indo de encontro à periferia, aos necessitados, isso acaba sendo um choque, entendeu? Um choque para a pessoa, porque muitas vezes ele vê e fala assim, poxa, eu tenho tantas coisas, eu posso fazer tanto, e estou tão insatisfeito, e de repente eu estou vendo aqui uma pessoa que está vivendo aqui, né, com muito pouco e está feliz. Porque na verdade a felicidade é um estado de alma, né? Nós podemos ser Sim, felizes aonde nós estivermos. é o É o contentamento. contentamento da alma, né? E desenvolver esse contentamento, mesmo com as dificuldades, é uma tarefa que nós temos que desenvolver. Porque o que acontece? Todo mundo sofre. O pobre sofre, o rico sofre, todos nós sofremos. Todo passa por uma dificuldade, uma luta. Mas desenvolver esse processo de evolução, essa alegria, né, interior, nessa caminhada, mesmo tendo problemas, é o nosso desafio. Como que vocês fazem a leitura desse cenário atual da humanidade? Porque o Espiritismo crê na evolução do homem nesse tempo de reencarnações. Só que parece que a humanidade, enquanto evolui em pontos de tecnologia, em pontos específicos, com relação às relações humanas, a questão da caridade, da bondade, parece que a gente está andando para trás, assim, a passos tão rápidos quanto a revolução tecnológica, por exemplo. Então, Porque a gente vê tanto, aqui a gente dá notícias assim terríveis, de filho que mata pai, de pai que mata filho, uns crimes terríveis, e a questão da corrupção. Como que o Espiritismo explica isso? Para onde a gente está indo, senhor Alex? Então, é interessante ver isso aí. Tem uma pesquisa que um pesquisador fez, eu não está nem ligado à doutrina espírita, mas eu achei interessante ela, porque ele fez algumas pesquisas diante disso, sobre a questão
segurança, a questão do roubo, né? E ele foi percebendo o seguinte, que as pessoas, elas estão cada vez mais melhorando. As pessoas, no geral, as pessoas são boas, são pessoas que devolvem dinheiro, entendeu? São pessoas que são altruístas, mas quando você faz uma entrevista com ela e pergunta para ela sobre como está o mundo, ela acaba falando, não, o mundo está terrível, o mundo está difícil. Mas quando você pede para ela, fala, precisa ajudar alguém que está... Ela ajuda, entendeu? E isso é a maioria. O que acontece? Acontece que nós temos uma mania de sempre focar mais no negativo. E o bom, o belo, as pessoas boas, elas acabam ficando mais retraídas. Mas a maioria, se a gente fizer uma pesquisa, a gente ir atrás, falar, nós precisamos ajudar, aconteceu um problema sério, você poderia ajudar, todos vão auxiliar. Então, assim, o mundo está melhorando, as pessoas estão melhorando. E nessa estatística que esse pesquisador fez, ele mostrou claramente, entendeu? Tudo isso aí. É claro que nós temos algumas coisas que acabam chocando a gente, que são situações, por exemplo, foi questionado sobre a questão do Hitler, né? Na época por que na época do Hitler Deus não deu um ataque cardíaco, né? E evitava de gerar tanto sofrimento para as pessoas. Então a gente percebe o seguinte, que até esses ditadores, ele tem um papel naqueles que precisam resgatar alguma prova que já fez alguém, em outras reencarnações, sofrer, precisa-se ter alguém que promova isso. Né? Mas o Evangelho, olha que interessante, o Evangelho sempre fala assim, há necessidade que o escândalo venha, mas ai por quem venha. Então é assim, se o pai, numa encarnação passada, ele foi terrível, ele abandonou, e ele tem 3 filhos, e ele precisa passar pela prova do abandono, que os outros abandonem, mas que não seja nós, entendeu? Porque se nós fizermos isso, nós vamos passar pelo abandono. Então nós vamos perceber que a lei de ação e reação, ela acaba cobrando, né, daquele que infringiu essa lei de amor, de caridade, gerando a própria dor para ele. Então, no fundo, nós geramos sofrimento só para nós. Nossa ação, ela gera dor e sofrimento para nós. Olha que interessante, né? É uma coisa muito importante se pensar. Sim, é como se fosse um pecado saber fazer o bem e não fazer. Não fazer, né? Porque... O Espiritismo, ele tem essa acredita no pecado? Então, no pecado, na verdade... não. Ou vocês denominam de outra forma? Então, na verdade, essa questão do pecado, ela foi uma coisa muito colocada que acabou gerando até muitos bloqueios, porque a pessoa, ele acaba assim... se colocando, fala assim, eu sou um pecador, eu não posso ajudar porque eu sou um pecador. Eu não posso ir para uma obra social porque eu tenho meus vícios. Mas o Cristo veio para quem? Né? O Cristo veio para nós. Então, se nós ficarmos esperando melhorar para ajudar alguém, nós nunca vamos fazer. Então, a doutrina espírita vê que todos nós somos espírita em evolução, nós temos a nossa qualidade, o nosso valor. Por mais que nós temos os nossos vícios, as nossas limitações, mas nós temos o nosso valor e podemos fazer algo pelo próximo. Então, ela abre a porta para todo mundo, entendeu? Todo mundo, ela não exclui ninguém. Todos estão convidados para participar, para ajudar, para colaborar. E cada pessoa, ele coloca um tijolo, ele coloca algo que sem ele ia fazer a diferença. Você entendeu? E eu acho que isso reflete na própria estrutura física que vocês dispõem. Porque é gigante a associação ali no 1º de março, eu estava vendo. Exatamente. São 60 salas? 60 salas. Temos grandes auditórios aí que atendem aí a 400, 300, 200 pessoas. Então, tudo isso vem de encontro auxiliar, né, as pessoas que hoje procuram a casa, né? Então, o objetivo maior é mais atender, consolar mais, levar a saúde mental, espiritual para os lares. Né? E vocês fazem um trabalho bem aprofundado nessa questão da parte emocional. A gente estava conversando aqui, o senhor disse que existe um acompanhamento, né? A pessoa não chega e já vai para a sala de cura. A pessoa
passa por todo um processo até vocês chegarem no ponto que desencadeia Exatamente. essa É uma doença. preparação, né? Nós temos várias palestras com o objetivo de ir preparando a pessoa mentalmente. Existe regressão? No nosso caso, não. Não. Na nossa parte não existe. Nesse tratamento, né, nessa sequência, se ele fizer, ele faz espontaneamente por ele mesmo, né? Pela questão ali da própria palestra que ele fizer, mas não é induzido, não existe um trabalho nesse tratamento espiritual de indução, né? Mas a própria palestra, o próprio estudo, as reflexões que são conduzidos, vai levando a pessoa a fazer reflexões, E ele vai percebendo e ligando, fala, olha, eu estou passando por isso, mas parece que algum tempo atrás eu gerei isso. E aí ele vai percebendo tudo isso, percebendo que muitas vezes as dificuldades que no lar ou aonde ele está inserido, muitas delas foi criada pelo comportamento dele. É um trabalho de autoconhecimento. Para levar a pessoa até a libertação. Exatamente. Esse é o maior segredo aí, né? Porque você descobrindo, se autodescobrindo, você vai conseguir criar um caminho aí para a sua libertação. Mas você tem que se conhecer, né? Sim. E além da parte espiritual, vocês cuidam das pessoas de dentro para fora. Exatamente. Isso acaba repercutindo em todo o corpo, bem-estar físico, ao ponto que vocês estão gerando atletas amadores, que vai acontecer uma corrida depois da Concafras. Exatamente, é isso aí mesmo. Então a nossa preocupação não é só a questão espiritual, é a questão material, físico mesmo, né? Então nós estamos aí com essa tarefa aí, estamos convidando também a todos a estar participando dessa corrida aí solidária, vai estar auxiliando o Vantuil de Freitas, nós temos a equipe lá que está organizando isso aí, né? Que está nos auxiliando. Nosso presidente, o Márcio, já fez um vídeo já também, disse que está treinando, nós vamos participar, vamos estar todo mundo participando. O senhor vai participar? Vou participar, já fiz a minha inscrição. Olha só. Não sei se vou ganhar, mas que eu vou tentar, eu vou correr. Pode caminhar? Pode, eu vou caminhar também. Eu acho que eu vou me inscrever para caminhar, porque eu estou um pouquinho fora do meu peso. Pode caminhar. Vou me inspirar e pegar essa inspiração junto com vocês. Vamos aproveitar porque é uma oportunidade, né? Nós estamos com pessoas que têm um ideal nobre, né? Um ideal de... Porque é importante nós estarmos frequentando ambientes que estão sintonizados com aquilo que a gente acredita. Sim. Né? Então é algo saudável e que está ligado ao bem, ligado ao bem-estar, ao bem do próximo, então é uma oportunidade que não pode perder. E o senhor disse que ela é solidária, a inscrição, como que funciona? Então a pessoa vai fazer a inscrição no site e depois ela leva também o alimento, né? No dia da corrida ela pode levar o alimento que vai servir para atender as famílias carentes aí que nós auxiliamos. Que são muitas. Que são muitas, né? Então, fora no Vantuil de Freitas, nós temos outras casas também que são ligadas a nós, que acaba que a gente também acaba auxiliando. Então, né? Além do trabalho ali no 1º de março, vocês têm Tem outras casas em vários bairros, né? Espalhados aí, Florianópolis, Várzea Grande, Pedra 90. Então, nós temos várias atividades aí espalhadas que levam também a mesma proposta nossa. E daí Entendeu? Vocês entregam cestas. Eu vi que também tem o trabalho ambulatorial. Também, exatamente. Como que funciona? Então, nós temos, como o nosso trabalho ele é todo voluntário, né? Alguns médicos acabam se solidarizando, né? E aí eles prestam atividades lá no nosso ambulatório. Então nós temos clínico geral, nós temos dentista, nós temos psicólogos, então nós temos várias áreas que acabam atendendo gratuitamente. Isso que é o importante. Todas as nossas atividades não são cobradas, entendeu? São atendimento gratuito. E deve ser muito procurado esse atendimento ambulatorial também. Sim, também, né? Então, nós temos uma fila de gente, porque a gente acaba não conseguindo atender, mas nós vamos atendendo pouco a pouco e vamos conseguindo, prestando serviço e vai diminuindo a fila e vai atendendo. E está aberto também o convite para mais médicos, mais pessoas que se solidarizam, né? Ver o trabalho, ver que é uma instituição séria. Muito importante esse trabalho. É uma instituição séria e que possa estar somando forças conosco lá, nos auxiliando, né? Para a gente finalizar,
eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a relação do Vantuil de Freitas, que dá nome à associação aqui, a relação dele com o Chico Xavier, que é outro grande nome do espiritismo aqui no país, e os dois eram amigos. Sim. E o Vantuil teve uma participação muito importante, se desprendendo, se desfazendo até de bens materiais, como o senhor disse, para ajudar na divulgação dos livros, começar a história de Chico Xavier, os ensinamentos dele a serem disseminados por meio dos livros. Sim, isso aí mesmo. O Vantuil de Freitas, ele foi uma homenagem, né, a ele, que foi uma pessoa assim, que fez um diferencial muito grande, ajudando na publicação das obras. Na época ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele então se dedica, vende um apartamento dele para promover essa expansão dos livros do Chico Xavier. E eles tinham uma ligação muito grande, né? Tanto é que o Chico mandava para ele as obras, para ele ler, para ele apontar alguma coisa. Então eles tinham uma ligação muito forte, os dois. E aí então o presidente Márcio Monteiro resolveu homenagear ele com o nome da obra, né? Associação Espírita Vantuil de Freitas, que é uma pessoa assim que foi um papel muito importante nessa caminhada aí da doutrina, na história da doutrina espírita no Brasil, né? Ele tinha um papel muito grande de conciliar, de fortalecer os grupos, de encaminhar, né, para o melhor aí. Ele foi um grande evangelizador. Foi um grande evangelizador, foi uma pessoa que, né, uma pessoa que se dedicou muito aí para o esclarecimento através do livro, né, através do livro, das palestras, todo esse trabalho aí. Então, essa é uma homenagem aí que foi feita, né, a ele, e por ele ter essa ligação com o Chico, ter esse apoio, então a gente viu que era uma pessoa que realmente fez a diferença, né, e que é um exemplo para nós, né, um exemplo para nós que, como o Chico, que, né, a gente não consegue fazer tudo o que fez, mas pelo menos um pouquinho das nossas horas, nosso lazer, a gente pode se dedicar a ajudar o próximo, né, que merece aí, já que a gente pode auxiliar, né? A gente tem filhos dele ou netos ainda vivos? Não, eu acho que eu acho que filhos, talvez até tenha netos, né? Talvez tenha netos, né? Tenha netos, mas a gente não acompanha assim a história, né? Poxa, seria legal se eles viessem aqui conhecer, Também, né? O né? prédio de vocês, ver que o patriarca da família deles dá nome a uma associação, né, com um trabalho tão consolidado. Acho que eles Sim. se sentiriam homenageados. Mas olha que interessante, né? Ele, como era uma pessoa que ele não queria nem homenagem, ele pediu, tá? Ele pediu para que não fosse, ele não fosse homenageado, na sua simplicidade, não querer, entendeu? Olha só. Ele pediu aos filhos que evitasse homenagem, evitasse. Então, você vê que até na hora da morte a pessoa ainda não quer aparecer, né? Sim. Não quer. Ele só queria mesmo era auxiliar e ver o bem do próximo, né? Que bonito, que exemplo de vida. Exemplo, né? Porque muitos, acaba hoje que muitos acabam querendo a apreciação do público, das pessoas, né? Mais do que ajudar verdadeiramente, né? E aí quando a gente vê essas pessoas que realmente se preocupavam mais em ajudar e evitar homenagens, a gente vê que realmente faz a diferença, né? E para a gente encerrar, eu sei que é muito forte tudo que vocês fazem, consolidado, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que não têm esse entendimento e são preconceituosas. O senhor já lidou com isso ao longo da vida, tem relatos? Como que o senhor avalia o comportamento dessas pessoas? Então, a gente vê que é algo assim, que não faz sentido, né? Por quê? Porque todo um trabalho que está ligado a Jesus, ao Evangelho do Cristo, entendeu? É ligado a auxiliar e promover o próximo. Então, tem uma passagem muito interessante do Cristo, em que os apóstolos vêm ao Cristo reclamar e fala para ele, Senhor, nós encontramos um pessoal lá que não está ligado a nós e que está curando o nome do Senhor. E aí o Cristo fala, se ele não é contra nós, ele é por nós. Então, todos nós estamos na mesma caminhada. Estamos na mesma caminhada. E não há necessidade
dessas barreiras que nós criamos, essa divisão. O ser humano é que ele cria muita divisão, né? Ele adora ter um time para ele ficar contra o outro. Ele adora ter uma bandeira, ele adora ter algo para ficar contra o outro. E o Cristo, ele não tinha bandeira, ele não tinha partido, ele simplesmente ele queria levar o consolo, a cura, o auxílio às pessoas. Então, para nós, eu vejo que nós precisamos entender mais a proposta do Cristo, né? Entender que todos nós temos que unir forças para ajudar aqueles que precisam. E esquecer de gastar energia falando mal, criticando o trabalho, porque todo trabalho no bem, ele é divino. Todo trabalho que tem a proposta de melhorar o ser humano, ele é algo de Deus, é algo de Jesus. E mudar essa ótica nossa, eu acho que ela é muito importante. Porque aí nós vamos conseguir fazer mais coisas boas, nós vamos conseguir atingir mais pessoas, cada um respeitando ao que ele acredita, né? Muitas vezes nós recebemos pessoas de outras religiões para ser curada lá. E aí sabe o que acontece? A pessoa é curada e ela fala, olha, eu gosto da religião que eu estou. E sabe o que nós falamos? Vai para lá, você está certo, continua na sua, né? Então a gente nem quer converter alguém e falar, não, você é obrigado a ficar conosco. Se você se sente bem na sua religião, já melhorou, já reequilibrou, volta para a sua religião e continua. Então eu acho que isso é algo assim que as pessoas que têm essa barreira, esse preconceito, possam enxergar, entendeu? Enxergar que nós temos que unir forças para auxiliar o próximo. E é muito bonita essa fala do Senhor de receber pessoas de outros credos e que vocês não têm essa obrigação de convertê-las, porque é algo completamente diferente que a gente vê em algumas religiões, que as pessoas até já destinam a gente ali pro inferno, né? Falar, se você não vir para cá, você vai pro inferno. E isso é muito feio, porque você tem que respeitar toda a trajetória de vida da pessoa, você não sabe, né? Às vezes o que aquela pessoa faz, às vezes tem um trabalho de caridade tão amplo, né? Então é uma falta de respeito muito grande e um puro preconceito. Nós precisamos vencer essa barreira, né? E eu já deixo aqui a oportunidade para o senhor fazer suas considerações finais, algo que a gente não tem abordado, que o senhor considera importante, fica à vontade. Só queria agradecer o espaço, né? E dizer que todos estão aí convidados a estar participando conosco desse evento. De repente, você está sem o que fazer nesse período do carnaval. É gratuito? É só chegar lá? Como nós temos o café da manhã, a alimentação, nós temos uma pequena inscrição, né, que é feita. Então, é importante ressaltar isso, por quê? Porque quando a pessoa vai para lá, ele não vai gastar com alimentação, né? Tudo está incluído nessa inscrição aí. Então, ele fora que é tão bom um momento de comunhão, exatamente. Né? Então, é um momento de você estar com pessoas que falam no bem, que têm um propósito de auxiliar. Você de repente quer conhecer, não tem uma programação nesse período do carnaval e você não quer ir para o carnaval, de repente você quer estar num ambiente ali que está falando sobre o Evangelho de Jesus, está falando sobre ajudar o próximo, está convidado a estar conosco, a estar conhecendo aí todo esse trabalho que nós realizamos. Muito bom, muito obrigada, Sr. Alex, por esse tempo aqui em que a gente pôde conversar. Eu aprendi bastante com o senhor, foi muito legal conhecer mais sobre o espiritismo, sobre o Vantuil de Freitas. Eu achei ele, assim, a história de vida dele, um homem sensacional, um pioneiro muito mesmo, né? E eu já agradeço em nome da associação, o senhor, todo esse trabalho que vocês fazem aqui em Cuiabá, que é muito importante, muito bonito. Muito obrigada a vocês por esse trabalho de servir a nossa comunidade. A gente precisa de mais pessoas assim engajadas a fazer o bem, transformar, melhorar a vida das pessoas, levar esperança, levar amor, levar cura, porque a gente precisa de um lugar seguro, assim, onde a gente possa ter conforto, ter consolo e encorajamento. Muito obrigada ao senhor e tenho certeza que a gente vai ter aí muitas histórias bonitas ao longo da Concafras. Com certeza. Que vai ser um momento histórico e as pessoas vão sair de lá fortalecidas
prontas aí para viver esse ano de 2026, Poxa, que eu espero que seja um ano muito bom para todos com nós. certeza, Muito com certeza. obrigada. Obrigado a Muito você. obrigada a você também que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. Já sabe, né? Continue por dentro de tudo em hnt.com.br. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber as atualizações em tempo real. E não se esqueça de seguir o site Hipernotícias no Instagram também. Até a próxima entrevista e não deixe de acompanhar o HNT. Até mais!